antes disso, a gente vai ouvir e ver a entrevista do Everson, porque o assunto agora é Atlético Mineiro e Fortaleza. O jogo acabou empatado em 1-1. O Atlético, além de todos os desfalques que já tinha antes da partida, ainda perdeu jogadores machucados durante os 90 minutos. E o Everson fez esse desabafo aí. Sim, foi contra o Bahia, foi hoje contra o Fortaleza, onde os atacantes tiveram mais o mérito de conseguir finalizaram bem. Talvez se eu tomo um passo para frente, tomaria. Se eu tomo um passo para trás, também tomaria o gol. Não é fugindo da minha responsabilidade. Estou aqui há 3 anos e meio, nunca fugi da minha responsabilidade. Vou bater 4 anos aqui. Passaram 6 treinadores por aqui. Todos os treinadores me colocaram em condição de estar titular. Por mais que eu sei que eu não agrado 100% da torcida, eu trabalho pra caralho. Desculpa o palavrão, mas eu trabalho pra caralho pra estar aqui. Me sacrifico pra caralho. Emocionado, Everson. Chega a emocionar por quê, Everson? Desculpa. Você acha que há uma perseguição, algo do tipo, que está te deixando assim, que está te fazendo chorar nesse momento? Isso. Desculpa, mas eu sempre tenho. Ninguém sabe o sacrifício que eu fiz pra jogar hoje. Foi difícil pra caralho. Cheio de dor. Mas enquanto a dor for suportável, eu aguentar a dor pra jogar, eu vou jogar. Por mais que não agrade alguma parte da torcida. Ano passado eu passei por isso aí. Terminei 2023 como um dos melhores goleiros da competição, ajudando a equipe no segundo turno, fazendo grande defesa. Talvez por isso eu sou cobrado, por sempre estar jogando em alto nível, mas alguns gols difíceis de tomar. Quando eu erro, assumo a responsabilidade, mas um momento difícil, ter cabeça boa. Graças a Deus eu deito no travesseiro com a consciência limpa, eu estou fazendo meu trabalho, o máximo que eu posso para poder ajudar o clube e me sacrifício pra caramba para isso. Enquanto eu tiver força para continuar sacrificando, dando minha parcela de contribuição, ajudando a equipe, eu vou. Se um acaso o treinador, a diretoria achar que eu não estou mais ajudando, com certeza eles vão ser responsáveis pela minha tirada, mas não sou de largar o bastão não. Você falou de sou batalhador pra caralho, trabalho pra caramba. Enquanto eu puder, tiver força para trabalhar, aguentar as dores, eu vou trabalhar e no dia da semana o professor, com certeza, vai escolher quem estiver melhor para representar e eu venho ter nesse prazer aí, quase 4 anos do clube, representando o torcedor dentro de campo. Peço até desculpa, é um desabafo. Sei que quem gosta do meu trabalho não queria me ver nessa situação hoje chorando, mas bola pra frente. Quarta-feira tem mais um jogo, tem que trabalhar para que a gente possa dar a volta por cima, mesmo com todas as dificuldades, adversidades. O cara, para chegar no alto nível, o cara nunca chega aqui à toa, nunca chega aqui por indicação, é por trabalho. No alto nível você tem que sofrer um pouco, mas lá na frente com certeza vai ser valioso. Essa certa perseguição que a gente vem tendo, esse certo sofrimento, mas nós vamos passar por cima disso como a gente já passou mais uma vez. Bom, tá aí, assim, todo respeito ao Everson, né? Muitos gols sofridos pelo Galo nos últimos jogos, hoje um empate, e o Milito, obviamente, foi perguntado sobre essa declaração. Então, antes da gente abrir aqui o debate sobre o jogo, vamos ouvir também o treinador do Galo. Everson es nuestro golero titular, indiscutido. Él tiene todo mi apoyo. Eu estoy muy contento con él. Hoy hizo un gran esfuerzo para jugar porque tenía una infección en su dedo. Y es nuestro golero y seguirá siendo nuestro golero. Y tiene todo mi apoyo. Mi apoyo, el del equipo, el de los compañeros. Porque es un golero muy bueno. Muy bueno. Entiendo la situación. Pero hoy cuando íbamos 1-0 y teníamos que asumir riesgo relativamente, hizo una parada fundamental en el show, que podía haber sido el 2-0. Y él ahí apareció y salvó al equipo. Falaremos para que él esté tranquilo y él sabe lo que yo pienso y lo que los compañeros piensan. Él es un grandísimo golero, grandísimo. Ahora, no Everson, el equipo en general. Estamos atravesando un momento que a veces acontece en el fútbol de dinámicas, estas dinámicas adversas, que no es normal que se lesionen 2 jugadores a los 10 minutos del primer tiempo.
que ingrese Alisson y estaba jugando un grandísimo juego y tuvo que salir y tuvimos que volver a reemplazarlo. Bueno, estamos atravesando este momento con muchas dificultades, pero el equipo se brinda al máximo, compite de la mejor manera que puede. Hoy, después de venir de 2 derrotas, recibir un gol en el primer tiro al arco y salir a intentar empatar y con nuestras armas, y lo hicieron. Hubo un esfuerzo muy grande, una predisposición muy grande para empatar el juego, merecidamente por la búsqueda. Tuvimos la posibilidad de hacer el 2-1. Hay que pasar este momento. No lo esperábamos, pero está aconteciendo y saldremos adelante todos juntos. Sí, no hay otra, con trabajo, con tranquilidad y con mucho esfuerzo. Ahora hay que redoblar esfuerzo. Tenemos posiblemente a las bajas que ya tenemos por distintos motivos. Ahora tenemos para el próximo juego la baja de Sarabia, la baja de Lemos, posiblemente la baja de Alisson, la baja de Igor Gómez, 4 jugadores menos. Ok, no es la situación ideal. Quisiéramos estar en otra situación, pero esta es nuestra realidad. Y con nuestra realidad saldremos a jugar con la convicción de volver a competir, de volver a hacer un buen juego y ganar. Esa es nuestra mentalidad, competir. Con los jugadores que, lógicamente, con los jugadores que estén disponibles para o próximo jogo. Milito. Bom, tá aí. Declaração do Milito, acho que num tom necessário, né? Ameno, muito diferente do desabafo do Everson, André. E não sei se está relacionado com o jogo de hoje, acho que com o momento, né? Um goleiro que sofre 8 gols em 2 jogos, como foi o caso recente do Atlético, ele sente, e quando perguntado sobre a situação física, ele desabafa. Eu falo em respeito porque é difícil a gente ver isso no futebol e é necessário que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. Acho que você é uma boa pessoa para fazer esse tipo de análise sobre uma entrevista como essa. Alguém que se coloca na posição em que ele se colocou depois do jogo e se permite se emocionar e, ao perceber que não conseguiu controlar os seus próprios nervos, ao invés de pedir desculpa e virar as costas e sair dali para não continuar naquela situação, prossegue falando, se controla, tenta e vai até o final. E a gente viu um trecho importante, mas ele ficou ali até o fim, né? Isso é uma demonstração de valor e de força num ambiente que é visto, né, por uma boa parte da opinião pública como um ambiente tão privilegiado, onde circula tanto dinheiro, em que ninguém tem problemas, porque simplesmente não tem direito a eles. E muito mais quando se trata de alguém que está demonstrando sofrimento pelo que está acontecendo dentro do campo. Porque essa mesma opinião pública que acha tudo isso que eu falei, também entende, não sei porquê, que os jogadores não estão nem aí se o jogo termina com vitória, com empate ou com derrota, se são 8 gols sofridos em 2 jogos, como aconteceu antes da rodada de hoje, e o Atlético perdeu partidas de uma forma muito diferente daquela que a gente imaginava que o Atlético perderia se as coisas estivessem andando bem. O trabalho do Milito, ele pareceu ter decolado muito rápido logo depois que ele chegou, e as coisas não são assim no futebol. Agora o Atlético, como o próprio Milito disse, enfrenta uma situação de dinâmicas adversas. Por quê? Tem gente nas seleções, uma quantidade de lesões um pouco acima do que é normal. Hoje foram 2 jogadores machucados aos 23 minutos, o Lemos e o Sarabia. O Alisson machucou também depois. E não se sabe quanto tempo esses jogadores vão demorar para retornar ao time. No jogo passado, depois do que aconteceu com o Palmeiras, quando o Atlético se destemperou, o Hulk e o Paulinho no final do jogo, eram os que estavam na Copa América, os machucados e os 2 melhores do time. Hoje o Paulinho volta, o Hulk continua fora para acompanhar o nascimento da filha. Exato, Paulinho voltou. O Palacios foi um cara que ajudou muito o Atlético quando entrou, já falando do jogo. No segundo tempo, ele faz uma jogada individual, dá o passe para o Paulinho dentro da área, o Paulinho domina e finaliza bem. O Atlético não merecia perder o jogo hoje, mas eu também não acho que mereceu ganhar o jogo de hoje. Foi mais um bom jogo dessa rodada e das últimas no
no Campeonato Brasileiro, em que o Atlético melhorou um pouquinho, mas as dificuldades são muitas. Talvez o Atlético seja a equipe que mais esteja sofrendo esse momento em que o campeonato não para a Copa América, que nem começou ainda, começa só amanhã para a seleção brasileira, ser realizada com os nossos jogadores aqui, que estão nos nossos clubes disputando as competições nacionais. E o momento... Desculpa, Breler, essas dificuldades, elas ficam muito claras no jeito que o Atlético joga, ele não tem conseguido fazer isso, e na maneira como alguns jogadores se sentem. Porque o Everson, quando ele começa a chorar, é porque ele se sente responsável pelos 8 gols. E é claro que ele não é responsável pelos 8 gols. Eu falo dos 8 gols porque o Atlético tomou mais um hoje, mas fez mais um também. Porque ele deu uma declaração depois do segundo jogo, depois da segunda goleada, em que ele fala, é um absurdo, isso não pode acontecer com um time como o nosso. Então ele traz a responsabilidade para ele, porque ele é o goleiro, ele que levou, obviamente, esses gols. Mas muito valor e muito respeito a um jogador que tem essa coragem, porque é uma minoria. A maioria prefere não se colocar nessa situação. E o momento do time acaba respingando no goleiro em lideranças do elenco. Claro. O Everson é uma liderança do time e nos últimos jogos ele tem sofrido gols defensáveis, mas não necessariamente cometido falhas. Hoje o chute do Breno Lopes é um chutaço. Ele toca na bola ainda. Ele toca, mas a gente, pelo nível do goleiro que o Everson a gente pode considerar que numa noite mais feliz ele poderia pegar. Mas ainda assim não dá para chamar isso de falha. Não é um frango. E contra o Vitória também, ele sofreu 2 gols ali que a gente pode questionar se em melhor fase ele tomaria. E ele diz que está jogando ali no sacrifício, com dor, sentindo um problema, e muito torcedor pode levantar a mão e, opa, se está com dor, não tem de jogar, tem de se recuperar. Mas muitas vezes um goleiro como o Everson é obrigado a fazer o sacrifício porque ele sabe o tamanho da fogueira que é passar a posição dele nesse momento para um jogador como o Matheus Mendes, que não tem muito lastro na equipe principal, tem poucos jogos. O Gabriel, um jogador da base, jovem ainda, na faixa dos 20 anos. Então ele, como liderança, não vai querer jogar essa responsabilidade no colo do outro. Ele vai preferir se sacrificar e o treinador também sabe que precisa ter o seu goleiro mais experiente, com mais lastro, nesse momento difícil. E o que está acontecendo com o Everson é muito parecido com o que aconteceu com o Cássio no Corinthians. Um momento ruim de toda a equipe. Colocado nos ombros dele. Esse desgaste se estende e a equipe não consegue estancar essa E o que acontece com 500 outros jogadores que não se manifestam, mas sentem isso o tempo inteiro nessa máquina de moer gente que é o futebol. E não podemos deixar de frisar, diferentemente do que aconteceu com o Cássio, seu treinador veio a público minutos depois para defendê-lo e para deixar claro como ele pensa e como as decisões serão tomadas a partir de agora. As pessoas no Corinthians, comissão técnica, diretoria, etc., abriram a porta para o Cássio ir embora. Só para não perdermos essa oportunidade. Não, e é o mínimo que se espera, André, de um treinador que vê o seu goleiro sofrer ataques desproporcionais. E crítica é válido. Poxa, aquela bola o Everson pegaria. Sim. Tá faltando um pouco mais. Isso daí é normal. Só pra deixar claro, choro não é sinal de fraqueza. Não, Vou deixar isso bem claro, tá? Mas daí a taxar o cara como um goleiro... Apesar de a gente ser de uma cultura que eu cresci ouvindo que homem não chora, velho. Não, por favor, chorem. É isso. Chorem, sintam, digam, falem, porque isso vai tornar a sociedade um lugar muito melhor do que ela é, justamente por causa dessa máxima. Mais humana. Mas aí o que acontece no caso do Everson é que muita gente vai pegar isso e dizer, ele tá se fazendo de vítima, ele não tá querendo aceitar um mau momento. Mas essas pessoas deviam também conversar com seus psicólogos e tratar a cabecinha, né? Totalmente, mas pra mim, nessa era... A psicologia é uma bobagem. Essa pressão que o Everson tá sofrendo não é nem tanto de estádio, é muito de rede social, e nessa era de redes sociais, pra mim os maiores prejudicados foram os goleiros. Porque quando há uma falha, isso aí vai viralizar sempre, porque é um negativo, é algo para espezinhar. Mas quando sai um gol do mesmo cara que falhou, ninguém fica indiferente ao gol. Essa redenção viraliza na mesma proporção da falha. No caso de um goleiro, como o Everson, às vezes que ele salvou o Atlético na temporada, e principalmente no ano passado, e foram várias, não viralizam da mesma forma que eventuais falhas. Então, é meio que um fez mais que sua obrigação. É muito
muito covarde como humanidade, goleiro. né? assim- O Renatinho, até pra te ouvir, desculpa te cortar, mas é que eu queria abranger mais coisa nisso. Acho que tem a questão do Everson, mas tem também a questão do tanto que ele tá exposto nesse momento por uma questão de postura do Galo. O Galo tá com muitos desfalques. Apesar de ter começado hoje o jogo com 3 zagueiros, tem uma postura muito ofensiva em campo. Então, talvez ele também fica mais exposto ali, né? Talvez isso também pudesse ser, não sei se revisto pelo Milito, mudando a maneira de jogar, ou conversado com o Everson em algum momento, O Fortaleza teve 5 grandes chances e fez um gol. São escolhas. E aí, tudo no futebol são escolhas e o cobertor é curto. Você põe um pouco mais ali, você vai tirar um pouquinho mais ali. Porque a gente ouve muito treinador falando em equilíbrio, a busca por equilíbrio, que a gente consiga ser ofensivo e dê o mínimo de chance que a gente puder pro outro. Concordo plenamente, o Milito é um treinador onde o pessoal que defende sofre um pouquinho mais, tem que jogar num nível de concentração maior. Mas, resumindo tudo, nada justifica o cara pegar o celular dele e receber. De verdade, eu não sei o quão é essa perseguição, porque a gente não está em Minas, a gente sabe muito a temperatura aqui. Por estar em São Paulo, o caso a gente tinha um pouco mais dessa pegada de entender. Mas, assim, é a amostra de como, não só o futebol, né? Eu tenho falado que o futebol tá tóxico, não, mas a sociedade, de uma maneira, tá doente, né, cara? É de verdade. Eu acho que uma pessoa que se dá o trabalho de ir no Instagram da outra, abrir o direct e ameaçar e falar coisas, deve ser uma pessoa muito infeliz, deve ser uma pessoa... Mentir. É isso, uma pessoa, tipo assim, de uma qualidade lastimável, assim, sabe? Enfim... acho sim que a gente tem que humanizar. Eu acho que é papel nosso da imprensa também humanizar o futebol. São pessoas que estão jogando, eles ganham muito, não é porque eles ganham muito que vocês vão fazer o que vocês quiserem com as pessoas. Eles não são robôs. E assim, que legal, cara, que o Ederson teve essa coragem de vir falar. Quando ele fala de o quanto ele lutou pra estar ali, rapaziada, dá só uma olhadinha na carreira do Everson. Joga no Google. O Everson é um jogador que foi despontar com quase 30 anos, cara. Rodou bezinha de vários estaduais aí. A gente olha jogador de futebol, o que ele ganha hoje é a minoria, cara. É cara que jogou por R$1.500, R$2.500 a boa parte da sua vida. O cara que tem uma família, tem pessoas que dependem dele, desse dinheiro, entendeu? Enfim, vamos tocar um pouquinho, né? Vamos devagar. Pô, cara. Eu já gostei mais de futebol, viu, Daniel? Pelo amor de Deus. Não faça isso. É a sociedade que tem que ser revista, não o futebol. Só pra gente fechar esse assunto e ir pro Fla-Flu, tem uma imagem hoje que é de alegrar a torcida do Galo, que é aí, ó, o Bernard foi apresentado à torcida, falou, vai voltar a vestir esta camisa que está na mão do torcedor ali, né? E pode ser uma boa notícia, uma boa hora para dar essa notícia à torcida do Galo, porque do ponto de vista do Fortaleza, um empate fora de casa contra o Galo, ainda que desfalcado, se você fizer essa conta lá no começo do campeonato, é um bom resultado, não é um resultado ruim, né? Vamos mudar de assunto?